Então, bom dia a todos e todas. A gente vai iniciar agora, então, mais uma aula nossa. A gente tem falado aí nos últimos domingos sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, e a gente vai, então, dar sequência aí. Só antes da gente começar, pessoal, um aviso importante, né? Em virtude da nossa assembleia na semana que vem, nós não teremos aí a nossa aula, como a gente vai ter a partir das 9h30 da manhã, a Assembleia Extraordinária, para a eleição da diretoria estatutária da igreja. Nós não teremos aula na semana que vem, porque vai começar a assembleia às 9h30, a tendência é que termine num horário posterior ao horário que seria o início da nossa aula. Então a gente não vai no dia 27/9 ter aula, a gente volta então no domingo seguinte a nossa aula, dando sequência aqui aos estudos de Romanos. Só para a gente começar, né, como a gente sempre costuma fazer, algumas regrinhas aí sobre a questão da videoaula. Então procurem deixar os microfones desligados durante a apresentação. Sempre que você quiser acrescentar qualquer coisa, falar a respeito do que a gente está discutindo na aula, você tem total liberdade, só por favor avise pelo chat, né? E aí eu autorizando, ligo o microfone, a gente troca ideia, conversa. E lembrando que mesmo que eu me despeça aqui no final do vídeo, pode ser, Caio, eu não sei. Se alguém tiver com essa situação, por favor, avise. O Caio falou que o áudio está cortando um pouco. A Dida falou que tá. Acho que é a Dida, não sei se é a Dida ou Vinícius, está normal, para a Su tá normal, então beleza. E aí a gente aguarda sempre o fim da gravação para a gente poder orar e fazer o encerramento. Foi o Vini que falou. Valeu, Vini. Vamos lá então, pessoal. Nós vamos hoje estudar Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 14, em que a gente vai falar a respeito do tema Unidos a Cristo, ou Unidos em Cristo, que é um tema que o apóstolo Paulo trata bastante nesses versículos do capítulo 6. Só para a gente entender um pouquinho de tudo isso, né? Duas aulas atrás, a gente falou sobre os aspectos da salvação, né, em que tinham aspectos antecedentes, o início da salvação, a continuação da salvação e a complementação da salvação, e uma, naquele início da salvação, que é o que acontece no ato da conversão, né, no ato da salvação, tem um termo lá chamado união com Cristo, que é o que a gente vai tratar na aula de hoje, né? Nesse aspecto, a gente vai falar aqui do que acontece quando a gente se une a Jesus, se une em Jesus, na nossa conversão, que efeitos isso tem na vida da gente. Então, o texto que a gente vai ler é Romanos 6, do verso 1 ao 14. Eu vou fazer a leitura com vocês aqui do texto todo, e depois a gente vai tratando cada um dos pontos aqui do nosso texto. Então, a gente diz o seguinte, Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto,
Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse é o texto que a gente vai conversar na aula de hoje, que fala aí a respeito dessa nossa união com Jesus, essa nossa união com Cristo. É curioso aqui, pessoal, que o apóstolo Paulo, ele começa esse texto no verso 1 com uma pergunta. Ele diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Às vezes parece um aspecto assim, se a gente lê o capítulo 6 isolado, parece uma coisa um tanto quanto sem sentido Paulo perguntar se a gente deveria continuar vivendo em pecado. Mas a gente precisa lembrar que no capítulo 5, no verso 20, Paulo ele estabelece para a gente uma lógica que pode, para um leitor mais desatento, fazer com que se tenha essa percepção equivocada. O apóstolo Paulo ele termina assim, no verso 20 e verso 21 do capítulo 5. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele termina o capítulo 5 com essa afirmação de que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então, o que ele está dizendo, olha, se a salvação fosse pela lei, quanto mais pecado, a transgressão ia sobressair. Ou seja, ia ficar muito evidente o pecado. Essa era a função da lei. Porém, né, aumentou o pecado e transbordou a graça. Então, Paulo ele joga algo mais ou menos assim. Como a salvação é pela graça, o pecado faz com que a graça se sobressaia. Só que aí, se sobressai a graça, fica a pergunta. Legal, se toda vez que eu peco a graça de Deus fica evidente, então, será que quanto mais eu pecar, mais evidente fica a graça de Deus? Será que pecar não seria algo bom que a graça de Deus fique evidente? Então é com esse questionamento que Paulo começa o capítulo 6. Legal, se o pecado faz com que a graça se sobressaia, fique evidente, qual o problema então de pecar? Eu posso viver pecando à vontade. E aí eu queria ouvir vocês um pouco agora. O que vocês acham desse questionamento que Paulo coloca agora? Um de cada vez, pessoal. Alguém quer falar? Oi, Lu, posso falar? Fala, Caio. Eu não. Tá cortando um pouco o áudio aqui pra mim. Eu não sei se você fez uma pergunta, né? Mas dentro Fiz disso sim, que você. fiz sim, continua. Qual foi, Lu? Perdão. Na verdade, eu queria que vocês falassem sobre essa lógica que Paulo traz nesse primeiro versículo. Ah, De sim. quanto mais a gente peca, mais a graça de Deus fica evidente. Se isso acontece, então não seria melhor a gente continuar pecando? Não, então, eu tava pensando sobre isso agora, né? Da seguinte forma. Tendo em vista de que Paulo está escrevendo para crentes, né? Para pessoas que creem, acredita-se que tem como pressuposto de que essas pessoas sabem da gravidade do pecado, né? Sabe o quão grave é o pecado nas nossas vidas, o quanto ele nos afeta em várias áreas, porque realmente, se for uma pessoa descrente, para ela não vai fazer diferença nenhuma, tudo que Paulo está falando, mas pelo fato de que ele está falando para os crentes, eu acho que tem esse sentido, né? Legal, legal. Mas alguém quer falar alguma coisa ou só o Caio? Podem falar, pessoal, aproveitem. Hoje eu tô bonzinho. Vamos lá, pessoal, já que alguém se posicionou, pode falar. Eu acho que, pensando bem, tipo,
quem precisa mais de Deus é quem está pecando, não é à toa que a graça de Deus aparece mais para essa pessoa. Uma visão bem simples. Sim, sim. Talvez esse seja o questionamento que Paulo queira colocar para a gente aqui, né? Quanto mais evidente é o pecado da humanidade, mais a gente percebe essa necessidade da graça. Legal esse posicionamento. Mas vamos lá, mais alguém? Vamos lá então, pessoal, da sequência. Então, olha só. Paulo ele faz a pergunta e é interessante como Paulo trata aqui nessa carta de Romanos, é que Paulo ele sempre quando ele faz uma pergunta, como acontece mais ou menos nas pregações, as perguntas normalmente são perguntas retóricas, né? Porque como é uma carta, não é um bate-papo, não é um chat que você consegue debater aquele assunto. Paulo ele responde já no verso 2 dizendo assim, ó: de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então Paulo ele faz a pergunta sobre se a gente deveria continuar pecando, né, já que isso ressalta a graça de Deus. E aí ele mesmo responde dizendo, olha, de jeito nenhum. Você morreu para o pecado. Ele está dizendo aqui, nós, os que morremos para o pecado, como poderíamos continuar vivendo nele? É o que Paulo fala no verso 1 e no verso 2 aqui. E aí algumas coisas interessantes, né? O que significa esse morrer para o pecado? O que significaria o morrer para o pecado? Eu aceito sugestões, pessoal. Vamos lá. Eu estou tentando hoje fazer vocês participarem um pouquinho mais. Lu. Oi, Dida. Bom dia. Bom dia. Seria o coração novo? Seria um coração novo? Uma mudança de natureza? Exatamente. Lá em Ezequiel 36, 26, fala que darei a vocês um coração novo, que é um coração arrependido. Legal, boa percepção. Você fez a primeira pergunta e já a cabeça vai funcionando. A minha cabeça não funciona que nem a de vocês, instantânea. Até parece que é assim. Mas eu acho que esse coração novo, transformado, né? Então, acho que talvez nós mesmos e até as pessoas percebem essa graça que superabunda, né? Que ela se torna muito evidente. Nós prestamos atenção, notamos, né? E eu acho que quando não se tem isso, a gente não percebe essa graça que é como se fosse sabe a água não é redemoinho, a água que faz funcionar um mecanismo aí para que a água saia nas torneiras, uma coisa bem antiga. Moinho, tem bastante na Holanda, né? Aquele moinho que vai girando, né, com a força da água. Isso, então é como se fosse isso, sabe? Só que isso funciona normalmente, só que as pessoas não percebem. Aí, quando a água sai na torneira, fala, olha, o mecanismo funcionou. É mais ou menos isso que está aqui na minha cabeça. Legal, então, eu acredito que seja essa transformação. Eu fiz uma pergunta e estou respondendo, mas eu não sei se essa é a resposta certa. Legal, legal. Vamos lá. O Caio colocou o seguinte: acredito que seja a disposição de lutar contra a nossa tendência de viver pecando. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? Lu, ainda lá em Ezequiel 36, 26, fala que esse coração vive segundo a vontade de Deus e não a própria vontade. Então, legal. Que seja essa transformação aí. Legal. Mais alguém, pessoal, para a gente poder dar sequência? A Rita diz assim: deixar de viver de forma perversa e viver uma nova vida com Cristo. A Rita colocou. Tá. Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar para vocês aqui algumas coisas que não são morrer para o pecado, e depois eu vou tentar, de acordo com o que Paulo escreveu aqui, no transcorrer do texto, desenvolver um pouquinho melhor essas coisas. Seja bem-vinda, irmã Tereza. A irmã Tereza chegou agora há pouquinho
Então vamos lá. Primeiro, uma coisa importante, né, pessoal? Morrer para o pecado não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar. Isso é uma coisa importante a gente ter em mente. Porque às vezes a gente fica com aquela impressão de que porque a gente está em Cristo, né, nós somos unidos a Cristo na nossa conversão, de que por causa disso, você, o crente, aquele que se converteu, nunca mais vai pecar. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Quando ele diz que você morreu para o pecado. Infelizmente, eventualmente, a gente vai pecar algumas vezes. Espero que menos vezes, mas a gente vai pecar. Outra coisa também que é importante, morrer para o pecado não é deixar de sofrer a influência do pecado, porque a gente continua sofrendo a influência do pecado. O pecado, ele traz consequência, tanto os nossos pecados, quanto os pecados de outras pessoas. Então, por exemplo, quando a gente tem alguém ao nosso redor que peca, e esse pecado está diretamente relacionado conosco, a gente sofre as consequências, mesmo quando a gente não peca. Então, a gente tem influência do pecado na vida da gente, porque como está escrito, né, esse mundo jaz no maligno. Esse mundo descansa nos braços do maligno. Então, a gente vai ter muitas pessoas pecando, e o pecado influencia todo mundo. Então, hipoteticamente aqui, não é uma situação necessariamente real. Quando a gente está debaixo de um governo que não respeita os valores do reino e peca ao fazer isso, nós sofremos a consequência desse pecado. Quando a gente está num ambiente de trabalho em que as pessoas não vivem de acordo com os valores do reino, a gente sofre as consequências do pecado dos outros e também dos nossos pecados. Então, essa influência a gente continua sofrendo. Então, morrer para o pecado não é deixar de sofrer a influência do pecado. Outra coisa importante, morrer para o pecado não é só renunciar ao pecado. É claro que a gente deve renunciar ao pecado, mas morrer para o pecado não é só isso que Paulo está dizendo aqui, é muito mais amplo. Não é algo que a gente faz somente, é algo que Deus faz por meio de Jesus. Esse fato de nós morrermos para o pecado. Não foi um ato simplesmente da nossa vontade. Eu não quero mais viver para o pecado, então agora eu decidi morrer para o pecado, assim, diretamente. Não é isso que o Paulo está falando aqui. Outra coisa importante também, não é diminuir a quantidade de pecado só. Eu me converti, então eu, como sou convertido, eu morri para o pecado, então eu peco menos do que aquele que não se converteu. Então essas talvez sejam algumas percepções equivocadas sobre o que seria morrer para o pecado. O que a gente vai perceber no transcorrer do texto é que esse morrer para o pecado que o apóstolo Paulo coloca para a gente é a gente deixar de ser governado pelo pecado. Deixar de ser dominado pelo pecado. O que o Paulo está dizendo aqui quando ele fala nós morremos para o pecado? Então ele até utiliza o termo aqui, no finzinho do verso 2, como podemos continuar vivendo, ou seja, ter o pecado como algo cotidiano. Então é deixar de ser governado pelo pecado. Eu acho interessante, né, no livrinho que eu tenho utilizado para me ajudar a preparar as aulas, que é aquele livro do Timothy Keller, que eu sempre coloco na bibliografia e mostro para vocês, ele dá um exemplo curioso com relação a essa questão de deixar de estar sob o domínio do pecado. Ele diz o seguinte, imagine que a gente esteja num país hipotético, tá? E nesse país foi eleito um governante de maneira democrática, um governante justo, um governante que cuida das pessoas, que se preocupa com o bem-estar de toda a sociedade. É bastante utópico, mas ele dá esse exemplo. E aí esse governante ele começa a estabelecer, então, alguns mecanismos para ajudar as pessoas, para permitir que a sociedade seja uma sociedade mais justa. Só que o que acontece? Quando esse governante é eleito, ele não foi eleito com 100% dos votos. Haviam pessoas que discordavam do que ele queria, do que ele entendia como justiça. E essas pessoas montaram uma milícia, né, uma organização paramilitar,
que fica o tempo todo tentando estragar o que esse governante está tentando fazer para estabelecer justiça para as pessoas. E aí o que acontece? O Timothy Keller ele diz assim, embora as pessoas desse país estejam sendo governadas por alguém que estabelece justiça, que está tentando fazer com que a sociedade seja mais justa, ainda assim, mesmo estando sob o domínio, o governo desse eleito, as milícias paramilitares tentando atrapalhar esse governo, acabam ainda assim tendo influência. Então, o que o Timothy Keller diz aqui? Quando Paulo fala que nós morremos para o pecado, ele está dizendo que a gente mudou a nossa natureza, a gente passou a ser livre, a gente passou a poder escolher entre pecar ou não pecar, mas ainda assim a gente sofre a influência do pecado, tanto na nossa vida quanto ao nosso redor. Então, quando Paulo fala que a gente morreu para o pecado, não quer dizer que aquele que é convertido, aquele que entregou a vida a Jesus, nunca mais vai pecar. Mas é que agora ele não é mais dominado pelo pecado. Ou seja, o pecado não nos força a fazer nada. A gente consegue hoje escolher entre pecar ou não pecar. A gente tem essa capacidade do pecar ou não pecar. E tudo isso que a gente está dizendo aqui, a gente vai compreender um pouco melhor conforme a gente vai passando aqui o texto. Então a gente vai agora para o verso 3 até o verso 5, para a gente entender como é que foi essa morte. Como é que foi essa morte para o pecado. Diz assim o capítulo 6, verso 3 e verso 5. Pode, Caio? Antes de eu começar, pode falar, Caio. Falando ainda sobre isso que a gente estava falando, sobre essa questão do governar, se deixar governar pelo pecado, naquele livrinho lá que fala a respeito, né, do homossexualismo e a igreja, que a gente leu, do Ed Shaw, ele vai falar uma coisa muito interessante a respeito da identificação, né, da identidade das pessoas, do crente particularmente. E ele vai falar assim que muitas vezes é um erro. Na verdade, é um grande erro quando a gente se identifica com essa condição de pecador, sendo que Deus nos declarou justos, sabe? Sendo que Deus nos declarou filhos. E provavelmente seja isso que Paulo quer dizer quando ele fala assim que a gente não está mais identificado com o pecado, que a gente morreu para o pecado. Agora a gente tem uma vida de filho de Deus. Perfeito, Caio, perfeito. É muito interessante isso, você me fez lembrar que a gente tem um hábito muito ruim como crente, né? A gente chama alguém para palestrar e fala assim, hoje nós ouviremos esse testemunho do irmão fulano de tal, ex-drogado, ex-dependente químico. A gente rotula a pessoa com o pecado. A gente vai falar com o irmão fulano de tal, ou a irmã fulana de tal, ex-adúltero. A pessoa morreu por pecado. Ela não tem que estar mais rotulada pelo que ela fez antes, né? A gente vai falar daqui a pouquinho. O que é passado, o passado foi embora. Oi, Ana, você colocou pior ainda, pode falar se você quiser. Ah, entendi, ela colocou pior ainda. Parece que quem não tem esses pecados não precisa da salvação. Também é uma perspectiva disso. Legal. Então vamos lá, pessoal. O que o apóstolo Paulo ele segue aqui do verso 3 ao verso 5? Ele continua dizendo o seguinte, ó, verso 3 ao... Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, Paulo ele começa a agora mostrar para a gente, legal, nós morremos para o pecado e como foi que isso aconteceu. Então, ele começa no verso de número 3, dizendo que vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus,
fomos batizados em sua morte. Então ele começa falando a respeito do batismo. Uma coisa que a gente precisa entender aqui, até para entender o contexto, pessoal, para que a gente não fique com uma percepção equivocada de que o batismo salva, né? Paulo está falando aqui do simbolismo do batismo, né, que é o morrer para os valores desse mundo e passar a viver para Cristo, né, que na imersão do batismo, né, batismo quer dizer batizo no grego, que é imersão, né, quando você imerge a pessoa e traz de volta ela para fora d'água, é como se a gente estivesse simbolizando a morte e a ressurreição de Cristo, que a gente teria morrido e ressuscitado, mas a gente precisa entender um pouquinho o contexto aqui, porque às vezes a gente pode ficar com a impressão de que tudo isso que a gente está dizendo do morrer para o pecado só acontece com quem se batiza, né? Lá no primórdio da igreja, no primeiro século, conversão e batismo eram coisas que aconteciam quase que simultaneamente. Não havia, como a gente tem hoje, um curso preparatório para o batismo. Então, o que Paulo está falando a respeito do batismo aqui, ele está falando com relação às pessoas que são convertidas, porque quem se convertia já era batizado naquele período. Ah, Luciano, mas por que hoje é diferente? Na época do apóstolo Paulo, quando você se declarava cristão, quando você entregava a sua vida para Cristo, imediatamente após isso, você já sabia que, a partir do momento que você se entregou para Cristo, de que você ia sofrer perseguição. Porque ser cristão trazia junto com o ser cristão uma série de consequências. Você era rejeitado pela família, você perdia o trabalho, você muitas vezes perdia o seu sustento, porque as pessoas olhavam o cristianismo, os seguidores de Jesus, como algo para a sociedade da época muito ruim. Por exemplo, os judeus enxergavam os cristãos como se eles fossem pessoas que tivessem renegado a fé judaica e abraçado uma nova fé, uma fé que para eles, né, não era uma fé correta. Então, quando um judeu se convertia, ele era rejeitado totalmente pela família, pelo seu empregador, se ele trabalhasse para um outro judeu, e aí vai. Então, quando uma pessoa tomava a decisão de seguir a Jesus, ela já sabia, olhando o contexto dela, quais eram as implicações negativas, vamos dizer assim, da sua conversão. Então, quando Paulo associa aqui a questão do batismo, é importante a gente entender isso, porque o batismo acontecia imediatamente após a conversão. Por que hoje a gente demora um pouquinho para batizar as pessoas? Porque, primeiro, né, as pessoas não vêm de uma cultura judaica, em que elas tinham a expectativa do Messias, então a gente precisa fazer com que a pessoa entenda qual é a decisão que ela tomou mesmo com relação à conversão. Hoje, ser cristão não se tem lá grandes implicações no que diz respeito à perseguição. Com perdão do que eu vou falar aqui, está até na moda ser cristão, né? Está até na moda dizer que se converteu, que se batizou no Rio Jordão, por exemplo. Normal, ninguém se choca com isso, ninguém se escandaliza, não tem perseguição contra cristão hoje. Então, hoje é fácil. Então, quando a gente prepara as pessoas para o batismo hoje, muito em função da pessoa entender realmente que é o compromisso que ela fez com Cristo, que não é necessariamente o que ela vê aí na TV, nesse evangelho barato que a gente tem visto em muitos lugares, esse evangelho às vezes até distorcido. Então a gente precisa com que a pessoa se identifique com isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é interessante. Ele fala que quando a gente se batiza na morte de Jesus. Ou seja, quando você entrega a sua vida para Cristo e você se identifica com Jesus, você está se identificando com a morte de Jesus, a morte que trouxe a nossa salvação. Então, o que Paulo está falando aqui é que essa identificação com a morte, feita lá no batismo, na sua confissão de que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você está se identificando com a morte de Jesus, essa morte que venceu o pecado. Então, se a gente se identificou por meio do batismo com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus,
essa identificação, ela é uma identificação que traz para a gente um chamado para uma vida nova, que é o que Paulo fala aqui no verso 4, no finzinho, fala assim, ó, mediante a glória do Pai, também vivamos uma vida nova. Então, o fato da gente se identificar com Jesus e entender que na cruz o pecado foi vencido, a gente recebe ali uma convocação para viver de maneira diferente, para viver de uma maneira de transformação, que é o que a gente chama de arrependimento, que no grego é metanoia, né? Uma mudança de rumo. Antes eu vivia escravo do pecado, sem condições de falar não para o pecado, mas a partir de agora mudou. A chavinha mudou. Eu entendi, ao me identificar com a morte de Jesus, de que o pecado foi vencido, e agora eu faço uma mudança de vida, eu mudo o sentido do meu viver. E é legal que o apóstolo Paulo fala no verso 5, que ele fala assim, ó, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, olha que interessante esse termo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, esse chamado para essa nova vida traz para a gente uma convicção. A convicção de que, da mesma maneira com que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, ela começa nessa confissão pública, que é o batismo, que é uma identificação com a morte, né? Que chama a gente, então, para uma vida nova e que traz para a gente uma convicção da glorificação, ou seja, da ressurreição naquele grande dia. Só lembrando, para não deixar passar de novo, né? O batismo aqui, a gente está entendendo o batismo como algo que é, naquela época, imediatamente seguinte à conversão. No nosso tempo é um pouquinho diferente, então a gente trataria aqui onde está batismo, falando mais a respeito da conversão, da declaração de Jesus como Senhor e Salvador. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Por favor, fiquem à vontade. Só me avisem aí no chat para eu saber. Eu tento fazer vocês falarem, vocês ficam quietinhos, né? Vamos lá então, pessoal. Então, partindo disso, aí Paulo vai começar a abordar um aspecto que a Dida falou com a gente agora há pouco, que é bem interessante, que é essa questão da velha natureza e da nova natureza. Né? Quando a gente se encontra com Jesus, tem esse encontro transformador com Jesus, há uma mudança na nossa maneira de viver, no nosso modo de viver, no nosso modo de ser impulsionado pela vida, que é o que Paulo fala aqui a partir do verso 6 até o verso 8, que ele diz assim, ó, pois sabemos que o nosso velho homem, ou a nossa velha natureza, foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, olha o que Paulo está falando aqui. Antes, quando a gente não era ainda unido a Jesus, né, nós tínhamos uma antiga natureza. E a gente vivia impulsionado, conduzido, governado, dirigido por essa antiga natureza. Quando a gente é unido a Jesus, a gente passa a ter, então, uma nova natureza, que tem uma maneira diferente de lidar com as coisas e que tem um domínio diferente. Então, olha só que interessante. Nessa velha natureza, o apóstolo Paulo fala que essa velha natureza, o velho homem, ela era escrava do pecado. O velho homem era escravo do pecado. O que isso significa? Que a velha natureza não conseguia dizer não ao pecado, porque ela era dominada pelo pecado. Só que essa velha natureza, para quem se uniu a Cristo,
ela foi morta. Ela foi crucificada com Cristo. Então, essa velha natureza, entre aspas aqui, não existe mais. Essa velha natureza não tem domínio sobre as nossas vidas. Surge, a partir desse instante que a velha natureza foi crucificada com Cristo, uma nova natureza. Uma nova natureza que é livre do governo, do domínio do pecado. Ou seja, hoje nós não somos mais escravos do pecado. A gente tem como dizer não para o pecado. O pecado não governa as nossas vidas. Né? É isso que Paulo fala no finzinho do verso 8, quando ele diz assim, ó. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ou, né, como ele viveremos, em algumas traduções. Então, a gente vai viver com Cristo e como Cristo viveu. Opa, vamos lá, Caio. O Caio diz o seguinte: Lu, esse processo é irreversível? Se sim, como entender a apostasia? Vamos lá. Esse processo de nós não sermos mais escravos do pecado, ele é irreversível. Né? Uma vez salvo, sempre salvo, então a gente não está mais sob o domínio do pecado. Né? Então ele é irreversível. Como é que a gente explica a questão da apostasia? A gente vai falar daqui a pouquinho. Quando a gente obtém essa nova natureza, a gente deixa de ser governado e dominado pelo pecado. Mas a gente tem liberdade. Né? Tá aqui, livre do domínio do pecado. E nessa liberdade, a gente pode não, né? A gente não deveria, mas acontece nessa liberdade da gente fazer escolhas que acabam agradando mais a velha natureza do que a nova natureza. Quanto mais escolhas assim a gente vai fazendo, a gente vai se afastando daquilo que Deus espera de nós. Então, essa questão da nova natureza, essa nova natureza ela não é uma imposição do, olha, agora você era escravo de um jeito e agora você vai ser escravo de outro jeito. Embora a gente até vai falar na aula que vem, nós somos escravos vendidos, né, para Jesus. Né? Jesus comprou-nos como escravos. Mas aqui embora a gente esteja livre do domínio do pecado, a gente não está livre da influência dele. A Dida coloca assim, ó, morrer para Cristo é uma transformação que traz vida. Somos vivificados, temos um novo fôlego. E a Ana diz assim, ela pergunta, mas a apostasia não é negar a fé? Isso não tem a ver com comportamento. É que, na verdade, é assim, pessoal. Essa questão do entender a apostasia como negar totalmente a fé, a gente vai incorrer em uma coisa que a gente vai discutir mais para frente, que é a questão se é possível alguém que já vivenciou a verdade do Evangelho abandonar isso. Então a gente vai tratar isso mais para frente, né? Se isso é possível, não é possível, quais as implicações disso. Entendendo a apostasia como uma negação da fé de quem teve a fé já, tá? A gente pode entender a apostasia também como um esfriamento da fé, que é um distanciamento do que a gente pode chamar de viver de acordo com os valores do reino. Então a gente vai tratar isso mais para frente em outras aulas, quando a gente entrar na parte de eleição, predestinação, um pouquinho mais para frente aí, nos próximos capítulos de Romanos, tá? Mas entendendo aqui a apostasia, não essa apostasia de negação da fé, mas a apostasia como um viver diferente da fé, isso pode acontecer em virtude das nossas escolhas, quando a gente se vê diante do pecado. Né? A gente vai tratar aqui nos versos, deixa eu ver aqui, nos versos 12 e versos 13 desse texto, essa questão o apóstolo Paulo fala das nossas escolhas com relação ao pecado. Ele pede para que a gente não, verso 12 e verso 13, cadê? Para que a gente não permita que o pecado continue nos dominando e que a gente não ofereça os membros do nosso corpo ao pecado. Então, mesmo tendo essa nova natureza, né, a gente vai ter que fazer escolhas. Né?
E essas escolhas vão estar relacionadas ao pecar ou não pecar. Normalmente. Mais alguém, pessoal, quer comentar, perguntar alguma coisa? Ô, Lúcio, eu queria fazer mais uma pergunta, posso? Pode falar, claro, Caio. Então, essa condição de poder escolher não pecar, isso está relacionado com a nossa nova natureza? Ou é uma, tipo assim, é indiferente dentre as condições? O escolher não pecar está ligado com a nossa nova natureza. Alguém que não foi liberto por Jesus disso, ou seja, que não teve a sua velha natureza crucificada, não tem como escolher entre pecar ou não pecar. Eu até tenho uma historinha que eu, às vezes, conto. Uma vez um amigo meu, eu era novo convertido, e na empresa que eu trabalhava, o pessoal costumava sempre, nas sextas-feiras, sair para beber. O pessoal bebia. E tinha uma galera que não ia só às sextas-feiras, ia de segunda a sexta, saía para beber. E uma vez me chamaram, né, para eu ir, e eu falei que não queria. Aí um colega meu de trabalho falou assim: para, não queria, que você não pode. Você é crente, você não pode ir no bar, você não pode ficar lá com a gente. Eu falei: claro que eu posso. Não, você não pode. Eu falei: claro que eu posso. Quer ver? Hoje eu não vou, mas que sexta-feira vocês costumam ir, eu vou com vocês. Aí passou, sexta-feira teve lá o tal do happy hour, eu fui com eles. Aí pedi lá a minha Coca-Cola, tomei a minha Coca-Cola, comi um lanche, estava conversando com eles e o pessoal entornando o caldo. Aí deu o horário, eu falei: ó, tô indo embora, tá, fui embora. No outro dia o cara falou assim: você tava lá com a gente, que negócio é esse de ser crente e você poder ir no bar? Eu falei: ó, eu estou em Cristo, fui unido com Cristo, eu sou livre. Livre para dizer não. Eu posso falar: ó, hoje eu não vou no bar. Eu posso dizer isso. Mas você, por exemplo, não consegue dizer hoje eu não vou no bar. Porque você precisa ir todo dia no bar. Então, quem é o escravo? Quem é que não pode? Sou eu ou você? Então, quando a gente fala dessa nova natureza, é que quando nós estamos em Cristo, como quando nós somos unidos a Cristo, a gente tem a liberdade de dizer não ao pecado. Coisa que quem é escravo do pecado não tem. Um escravo não tem. Então a gente precisa estar atento a isso. Quando eu estou livre do domínio do pecado, eu tenho condições de dizer não para o pecado. Eu não quero. Não é eu não posso, é eu não quero. É a minha nova natureza. A Dida falou um negócio que é bacana, essa questão que ela trouxe, fez alusão ao texto de Ezequiel, que eu nem imaginava, nem lembrei durante o preparo das aulas, Dida, só para ver como sua cabeça faz os links melhores do que a minha. A gente tem um coração novo, que não é obrigado a seguir os valores desse mundo. A gente tem um coração novo que vai nos dar a liberdade de fazer escolhas, coisa que quem não está em Cristo não tem essa liberdade. Aí o Paulo continua, né, no verso 9 e verso 10, ele diz o seguinte, ó, verso 9 e verso 10. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Olha que interessante aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, de que a morte para o pecado ela é um evento que aconteceu no passado e de uma vez por todas. Ou seja, é um evento no passado, Jesus fez isso, e ele fez de maneira definitiva. Isso é interessante o que Paulo fala aqui. A morte para o pecado é algo do passado e é definitivo. Morreu para o pecado. Não precisa morrer de novo, porque ele fala que Jesus não pode morrer de novo. Já ressuscitou uma vez dos mortos, então ele não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então a morte é passado. E olha que interessante o que ele fala no verso 10. Ele diz assim, ó: porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo
vive para Deus. Então a morte foi de uma vez por todas, para o pecado, mas o vivendo, percebam aí o gerúndio, né? Vivendo para Deus, é um ato contínuo a partir da morte para o pecado. Ou seja, se Jesus morreu para o pecado, ele vai depois fazer essa associação no verso 11, quando ele diz assim, da mesma forma, nós morremos para o pecado passado, e agora a gente vive, né, vivendo, né, continuamente para Deus. Então a gente tem algo que era do passado, e agora a gente tem essa questão do viver para Deus como algo que é todo dia, todo dia, todo dia. Ó, o que a Dida colocou, que interessante. Morte que dá uma nova condição, unido a Cristo e em Cristo. E aí, Dida, desculpa, mas acrescentar uma coisa ainda, é a gente em Cristo e Cristo em nós também, né? Que é o fantástico dessa unidos a Cristo, é que Cristo se uniu a nós, Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, né? Então é com Cristo, em Cristo e Cristo em nós. Isso que é o fantástico. Tem até vários textos que falam isso, né? Tem, por exemplo, falando da gente em Cristo, 2 Coríntios 5,17, que fala bem dessa questão da morte ser passado, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, quem foi unido em Cristo, está em Cristo, é nova criatura. O pecado, o passado, ficou para trás. Tudo se fez novo. O estilo de vida é uma nova condição, como a Dida coloca aqui. É outro jeito de viver, né? Então, isso é importante. Mas também a gente tem alguns textos, né, que falam que a gente também está em Cristo. Por exemplo, Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, eu vivo em Cristo, mas também Cristo vive em mim. Isso é algo fantástico, né? Jesus em nós e a gente nele, e a gente vai vivendo e vivendo para a glória dele, vivendo para glorificar o nome de Deus. É o que Paulo está falando aqui nesses 2 versículos, verso 9 e verso 10. Tá? Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Fiquem à vontade. E aí, o apóstolo Paulo fala no verso 11 assim, ó. Da mesma forma, ou seja, assim como com Cristo, né, que morreu para o pecado uma vez, mas vivendo vive para Deus, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, nós fomos mortos para o pecado, para viver para Deus em Cristo, né? Então, a gente vive essa situação que parece complexa, né, dessa aparente incoerência de estarmos mortos e ao mesmo tempo vivos. Mortos para o pecado e vivos para Deus. É como o exemplo que eu coloquei aqui de uma semente, né, que morre, a semente morre para dar vida a uma árvore, né, para dar vida a uma outra planta, né? Então, esse é um dos mistérios do Evangelho, né? Nós somos ao mesmo tempo mortos e vivos. Mortos para o pecado, mortos para uma vida de acordo com os valores desse mundo, mortos para uma vida que só sabia seguir os nossos desejos, mas a gente está vivo agora, vivo para viver para Deus por meio de Jesus. Então é algo maravilhoso que Deus faz em nós quando nos une a Jesus por meio do sacrifício que ele fez na cruz. A gente é ao mesmo tempo morto para o pecado e vivo para Deus por meio de Cristo. É o que Paulo fala aí no verso 11. Vamos lá, pessoal. Aí Paulo ele começa a falar, legal, a gente foi morto para o pecado, mas então a gente não peca nunca mais, a gente está livre da influência do pecado. E aí Paulo ele diz o seguinte nos versos 12 e verso 13.
Ele fala assim, ó, vamos ler o 11 para dar sentido. Né? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Paulo está falando aqui de duas formas que a gente pode incorrer de, mesmo mortos para o pecado, acabar pecando. A primeira deles eu chamei aqui de permissão. É o que ele diz assim, ó. Não, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Então, quando Paulo fala para a gente não permitir, é que às vezes a gente peca meio que sem querer, digamos assim. Não é a expressão correta, mas vamos lá. Meio que involuntariamente. Eu não queria, mas eu permiti que o pecado fizesse me influenciar. Travo. Tá todo mundo bem? Deixa eu ver. A Dida falou que tá falhando. Eu pareço um robô? Então eu tô bacana parecendo um robô. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma saidinha e vou voltar. Vamos lá, pessoal. Consegui voltar. Vocês estão me ouvindo agora? Eu não tô te ouvindo, Ana. Você tá com o microfone desligado. Eu só ouvi porque você gritou. Então tá bom, pessoal. Eu voltei, eu saí e voltei para isso. Então vamos lá, vamos seguir aqui, tentar seguir o nosso raciocínio. Tá? Vamos voltar lá e tentar seguir. Então eu estava dizendo para vocês que no capítulo 6, verso 12, Paulo ele fala para a gente não permitir, ele usa a expressão assim, deixa eu ver, verso 12, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Então, Paulo está dizendo aqui que existem vezes que a gente peca, às vezes nem tanto pelo exercício da nossa vontade, mas simplesmente porque a gente permitiu que alguma situação acontecesse. Mas também tem vezes, como ele coloca no verso 13, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Ou seja, que é algo voluntário. Que é algo que a gente faz consciente de que é errado e a gente voluntariamente vai e se entrega. Isso, Caio. Nesse primeiro não permita, é quando a gente é levado pelo pecado. Às vezes por não saber que é pecado, às vezes por não ter pleno conhecimento, por ter sido enganado de alguma forma. E a outra maneira é quando a gente está escancarado que é pecado e a gente ainda assim faz. Tem uma frase do Timothy Keller que eu acho interessante, que ele diz assim, ó, o pecado só consegue nos ludibriar por completo se nós não conseguimos vermos o que ele é ou não nos importarmos com o que ele é. Ou seja, não conseguir ver o que ele é permitir. Não estava muito claro para mim assim, eu acabei permitindo. Só que às vezes a gente sabe o que ele é e a gente não se importa.
Ah, tal coisa, tal ação, tal atitude é pecado. Ah, eu sei que é, mas não é importante. Uma coisa é eu não sabia, eu não percebi, eu fui levado. Mesmo assim, Paulo está dizendo, não permitam, né, estejam atentos, não permitam, nem o pecado involuntário é tratado como algo bom. Ele diz, não permitam, então estejam atentos, não permitam. E também, quando você tiver certeza, não faz. Isso é aquele pecado que todo mundo faz, né, o não ofereçam. Ah, eu sei que é pecado, é claramente pecado, eu li sobre isso, estudei sobre isso, alguém já me esclareceu, mas eu vou pecar. E é interessante, né, que o não permitam, que Paulo fala no verso 12, tem muito a ver com os nossos desejos, né? Ó o que ele fala assim, ó. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Então, legal, eu permiti porque era algo que ia ao encontro aos meus desejos, por isso que eu permiti. Não é tão sem querer assim, mas não era algo tão voluntário, eu permiti porque algo parecia que era bom para mim. Então, esse pecado de permitir, né, que os desejos tem muita relação com os nossos desejos. Já o outro pecado, que é o pecado consciente, olha que interessante que Paulo fala no verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pode falar, Dida. Oi, Lu. Não ofereçam e tal, tá falando assim, olha, a recomendação, essa é uma palavra que a gente está usando tanto agora nos nossos tempos, é recomendado que você use máscara, que não, né? E aí é uma recomendação que está dando para a gente não oferecer, porque essa recomendação, existe a recomendação e a nossa decisão. Então, é uma coisa bem, nesse caso aí, é uma coisa consciente, né? Exato, Dida, isso mesmo, é algo consciente. Eu sei que isso vai ser usado para injustiça, e ainda assim eu estou oferecendo o meu membro para isso. Isso mesmo, Dida, perfeito. A irmã Rita coloca assim, o pecado nos rodeia todos os dias, devemos ficar em vigilância porque a nossa tendência é pecadora. Essa tendência, irmã, é porque a gente ainda tem um pouco da nossa velha natureza. Quanto mais a gente alimenta o Espírito Santo, quanto mais a gente busca a vontade de Deus, a gente vai minimizando, né, essa tendência, mas nós somos por natureza pecadores, e a gente precisa lutar contra isso. Paulo deixa aqui que é um exercício da nossa vontade, né? Esses imperativos que Paulo coloca, ou como a Dida colocou, nessas orientações, né? É porque a gente pode acontecer da gente pecar, então a gente tem que estar atento o tempo todo, vigilante o tempo todo, como a irmã Rita colocou. Perfeito. Vamos lá, pessoal. O Paulo Caio escreveu aqui. Isso que a Dida está colocando é interessante, Lu, porque nos leva a questionar sobre o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele nos diz que somos escravos de Cristo, e o escravo não faz sua própria vontade, mas sim a vontade do seu Senhor. Essa fala entra nesse exemplo? Sim, Caio, mas a gente vai tratar isso na próxima aula, né, quando, a partir do verso 15 de Romanos 6 até o verso 6 de Romanos 7, Paulo fala dessa questão de sermos escravos, né? O termo em grego é doulos, né? Sermos escravos de Deus, escravos de Cristo. A gente vai falar um pouquinho disso na aula que vem, mas é isso mesmo. A gente tinha um domínio, a gente tinha um governo que era o governo do pecado, e agora a gente tem um outro governo, que é o governo de Cristo. Nós temos um outro Senhor. Então a gente precisa estar atento a isso, e esses dois imperativos, essas duas orientações, essas duas recomendações de Paulo, são para aqueles que têm
né, esse novo Senhor, tem esse novo governo sobre as suas vidas. Mas muito bem colocado aí. Semana que vem não, na outra semana, daqui 15 dias, a gente vai tratar desse assunto com mais propriedade, Caio. Vamos lá, pessoal. No verso 14, na primeira parte do verso 14, a gente está caminhando para o final aqui, o Paulo diz o seguinte: pois o pecado não os dominará. Essa é a primeira parte do verso 14. O que Paulo está dizendo? Que a partir do momento que a gente é unido a Cristo, a gente passa a ser livre. Livre para resistir, livre para dizer não. Então, antes, tá, nós éramos escravos do pecado. Então a gente não tinha como dizer não. A gente não tinha como falar não para o pecado. A gente não tinha força para isso. A gente não tinha liberdade para isso. Hoje a gente tem essa liberdade. Hoje quem se uniu a Cristo pode dizer não. O irmão Ezequiel escreve assim, ó: não está debaixo da lei significa que ela não tem o que te acusar, porque Cristo nos resgatou da condenação do pecado na cruz, e hoje estamos debaixo da graça, na proteção de Cristo, que ele nos deixa vigilante para não cair do pecado. E isso, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão de não estarmos debaixo da lei. Qual a diferença de estarmos debaixo da lei e de estarmos debaixo da graça? A gente vai falar daqui, no próximo slide a gente vai falar sobre isso. Mas há uma coisa que é interessante aqui, pessoal. Quando a gente é liberto, quando a gente é unido a Cristo, nós somos libertos. Nós somos declarados livres, nós nos dotamos agora de liberdade. E a gente pode dizer não para o pecado. A grande questão é que não é tão simples, muitas vezes não é tão simples dizer não para o pecado, porque a gente não, como eu posso dizer aqui, a gente não está devidamente nas nossas atividades cotidianas, muitos de nós não conseguem estar conectados com Deus. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Às vezes a gente alimenta tanto o pecado no nosso cotidiano, vivenciando coisas que não têm relação com o reino, que não nos edificam, que não trazem para a gente nenhuma aproximação com Deus, né? Dentro da nossa vida, a gente separa tão pouco tempo para Deus e para as coisas de Deus, né? Para o reino de Deus e para a justiça de Deus, que a gente às vezes não tem forças para dizer não, embora nós sejamos livres para dizer não. O pastor Genivaldo tinha uma ilustração muito interessante, que ele fazia o seguinte: quem está indo aí nos cultos presenciais ou está assistindo os cultos vai entender, pela internet vai entender o que eu estou dizendo. Imagine lá na igreja, lá onde o pessoal do louvor fica, a gente tem duas portinhas ali, não tem duas portinhas? Imagine que aquelas duas portinhas sejam duas jaulas, ele falava assim, porque na época era o gabinete e uma outra sala. Eu coloquei um leão em cada uma daquelas salas, tá? Um leão eu fui alimentando, dando comida para ele todos os dias. Um leão eu fui dando água e ficou lá, sei lá, uma semana o leão, se alimentando direitinho, bebendo água, tudo direitinho. E do outro lado, outro leão ficou abandonado, sem se alimentar, sem tomar água. Passados 7 dias eu coloco um animal, sei lá, um cervo que o leão costuma caçar, no meio ali da igreja. E abro as duas portas. Qual vai ser o leão que vai conseguir cumprir o propósito dele, que é caçar e se alimentar? O que estava a semana inteira sem comer, ou que foi alimentado todos os dias? O que foi alimentado todos os dias. Porque ele está forte, está pronto, preparado para fazer o que a natureza dele quer que ele faça. A mesma coisa acontece com essa nossa nova natureza. Se eu passo semana inteira, o mês inteiro, a minha vida inteira, ainda que eu seja convertido, ainda que eu tenha sido unido a Cristo, e eu não alimento a minha nova natureza, eu só alimento a minha velha natureza, na hora que eu tiver que tomar a decisão, eu não vou conseguir dizer não para a minha velha natureza, porque é ela que está sendo alimentada. Então a gente precisa tomar cuidado com o jeito com que a gente vive. Parece algo bobo assim, embora seja um tanto quanto lógico. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais liberdade a gente tem para fugir do pecado, para dizer não para o pecado.
Quanto mais eu me alimento do pecado, quanto mais eu busco o pecado, mais difícil fica dizer não para o pecado. Quanto mais eu vivo próximo de Deus, mais fácil continuar próximo de Deus, porque os pecados fazem separação entre a gente e Deus. Quanto mais distante de Deus eu fico, mais difícil fica, né, do ponto de vista humano, para a gente dizer não para o pecado. É claro que Deus, na sua imensa misericórdia, no seu imenso amor, na sua graça, pode lá no fundo do poço. Mas é mais difícil para a gente perceber, né? O chamar de Deus, o contato de Deus, quando a gente está cheio de outros ruídos, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Um outro exemplo que eu costumo brincar, uma outra historinha, é de um cara que morava no interior, num lugar que tinha muitos animais, que tinha um contato muito profundo com a natureza, que vem para São Paulo. E aí ele vem para São Paulo, e São Paulo, você sabe, aquele barulho, aquela bagunça, trânsito, construção, barulho. E aí ele está aqui em São Paulo, pessoal, trabalhando na construção civil, um monte de barulho. E aí ele fala assim, olha que bonito o canto desse passarinho, desse pintacilgo. E ele ouvindo e ninguém do lado dele conseguia ouvir. Vocês não estão ouvindo o pintacilgo? Os caras, não, como é que você consegue ouvir? Eu só escuto buzina, trânsito, gente falando, não consigo ouvir o pintacilgo. Não, olha só, ó, que bonito o canto dele, que suave o canto dele. Você consegue até diferenciar o canto, consigo, o canto do pintacilgo. Por quê? Aquela pessoa viveu o tempo todo conectado com a natureza. E o ouvido dele estava na frequência para ouvir a natureza. Quem está enfurnado na cidade grande com esse monte de barulho, não consegue ouvir a natureza. Então, quanto mais conectados a gente está com Deus, mais fácil a gente... Mais fácil não, mas vamos lá. Mais provável é a gente dizer não para o pecado. Porque a gente está conectado com Deus, a gente está ouvindo a Deus. Pode falar, Caio. Só um breve comentário. Eu ia dizer que o contrário também é verdade, né? O pessoal que sai de São Paulo assim para o interior, a primeira coisa que fala é: nossa, que ar puro que está aqui. E o pessoal que está lá fala assim: ar puro? Como assim? Eu só sabia que tinha esse tipo de ar, né? Tem outro tipo de ar, né? Tipo Exatamente. A gente precisa... Nós somos cidadãos do reino, né? Nós temos hoje uma nova natureza. E a gente precisa alimentar essa nova natureza. A gente precisa, como o Paulo colocou no verso 13, no verso 13 aqui, a gente precisa oferecer, né, os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça. A gente não é só rejeitar o pecado. Não vou oferecer o meu membro como instrumento de injustiça, mas vou ficar aqui quietinho na minha. Não, você precisa oferecer os seus membros como instrumentos de justiça. Porque não basta só a inércia, a gente precisa se alimentar do reino de Deus. A gente precisa buscar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. E aí, para fechar, pessoal, é o que o irmão Ezequiel colocou, tá? Paulo termina dizendo que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? E aí algumas coisas do irmão Ezequiel já colocou, só para a gente diferenciar. O que é estar debaixo da lei? Olha, eu tenho uma obrigação a cumprir. Está escrito isso aqui, eu tenho que fazer. E a gente não é capaz de fazer, porque a nossa velha natureza, né? Nossa velha natureza faz com que a gente peque. Então eu tenho uma obrigação a cumprir que eu não sou capaz de cumprir. Que eu não sou capaz de obedecer. É o que o irmão Ezequiel coloca. Nesse caso, a lei ela fica acusando a gente. Olha, você tinha que ter feito isso, você não fez. Você tinha que ter feito isso, você não fez. Nós estamos na graça, debaixo da graça, como o apóstolo Paulo coloca. Então eu tenho liberdade. E se eu tenho liberdade, eu escolho obedecer. Porque agora eu tenho uma nova natureza
E nessa nova natureza eu tenho liberdade de escolher. E já que eu quero, eu vou escolher o que é melhor para mim, e o que é melhor para mim é o que agrada a Deus. Então, essa é a diferença de estar debaixo da lei e debaixo da graça. Debaixo da lei, a lei é uma obrigação que o ser humano por si só não consegue obedecer. Debaixo da graça, a gente tem liberdade de escolher. E ó como Deus é fantástico. Paulo não fala aqui, vai falar mais para frente. É como Deus é fantástico. Ele nos dá liberdade, ainda nos dá o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos auxilia a escolher o que é melhor para a gente, a escolher a obediência a Deus. Então ele concede para a gente a liberdade e concede apoio na hora que a gente tem que tomar a decisão. Todos aqueles que creem em Jesus têm o Espírito Santo habitando dentro de si, e é o Espírito Santo quem nos capacita à obediência, quem nos capacita a viver longe do pecado. Tá? Então a gente termina a aula de hoje aqui. Tá? Vou encerrar a gravação. Um bom dia para todo mundo, um bom domingo. A gente tem hoje aí nosso culto de celebração, a gente se vê lá. Vou encerrar aqui e a gente daqui a pouquinho bate mais um papinho.